And the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Come back, if you'll tell me what intelligence runs that sap out of that tree down into the roots to stay all winter and come back the next winter, I'll tell you that's the same intelligence that told me about that woman up there. Said, told you. I said, yes, sir. E eu disse, quando eu voltar, se o Senhor me disser qual inteligência faz a seiva daquela árvore descer para as raízes, ficar aí o inverno todo e voltar no seguinte, eu lhe direi que é a mesma inteligência que me contou sobre aquela mulher lá em cima. Disse, contou a você? Eu disse, sim, senhor. He said, you're not that preacher. I said, would you know his name? He said, yes. I said, Branham. He said, that's him. I said, that's right. And you know what? I led the old man to Christ right there on his own testimony. Ele disse, você não é aquele pregador? Eu disse, o senhor reconheceria o nome dele? Disse, sim. Eu disse, Branham? Ele disse, é ele. Eu disse, isso mesmo. Estão vendo? E sabem, eu levei o ancião a Cristo lá mesmo, baseado em seu próprio testemunho. And a year later, I was down there and pulled a car, Indiana license on, in the yard. They'd moved away. He had died. And so when I come back, there stood his wife to really break me over. I thought I had permission to hunt. E um ano depois estive lá e parei o carro com placa da Indiana no quintal. Eles se mudaram, ele tinha morrido. E assim, quando voltei, lá estava sua esposa, falando duro comigo. Eu achava que tinha permissão para caçar. And she come out there, she said, can't you read? I said, yes, ma'am. She said, did you see those signs saying no hunting? I said, yes, ma'am, but I said, I have permission. You do not have permission, she said. And said, we've got this place posted for many years. E ela saiu e disse, não sabe ler? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, viu aquelas placas dizendo proibido caçar? Eu disse, sim, senhora, mas, eu disse, eu tenho permissão. Você não tem permissão, ela disse. E disse, temos este lugar sinalizado há muitos anos. I said, well, sister, I was wrong, and I'm sorry. He said, sorry nothing. Them Indiana license on there and set up here. You're the boldest people. I said, could I just explain it? I said, she said, who gave you permission? Eu disse, bem, irmã, eu estava errado, então desculpe-me. Ele disse, desculpe nada. Essas placas de Indiana aí, parado aqui, vocês são muito atrevidos. Eu disse, poderia explicar? Ela disse, quem lhe deu permissão? I said, I don't know. I said it was an elderly man sitting out on the porch. When I was down here last year, we was talking about God, see? And she said, are you Brother Branham? And I said, yes, ma'am. She said, forgive me. I didn't know who you were. Eu disse, não sei bem. Disse, foi um ancião sentado ali na varanda quando eu estive aqui ano passado e conversamos sobre Deus. Estão vendo? Ela olhou e disse, o senhor é o irmão Branham?
E eu disse, sim, senhora. Ela disse, perdoe-me, eu não sabia quem era o Senhor. She said, I want to tell you his testimony. In his last dying hours, he raised up his hands and praised God. Said he died in Christian faith and was carried away to God. See? Ela disse, quero lhe contar o testemunho dele. Suas últimas horas, ao morrer, ele levantava as mãos e louvava a Deus. Disse, ele morreu na fé cristã e foi levado para Deus. Estão vendo? If they hold their peace, the rocks will immediately cry out. There's something in nature. Watch the birds, watch the animals, watch everything, and you watch nature. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Há algo na natureza. Observem os pássaros, observem os animais, observem tudo e observem a natureza. Watch the little dove, how he flies, what a different bird he is. See, he doesn't have any gall. He can't eat like the crow can, see. He has no gall in him. He doesn't have to take a bath in the water because he's got something on the inside of him. It cleans him from the inside out, you see. Observem a pombinha, como voa. Que pássaro diferente é, vejam. Ela não tem fel, não pode comer como o corvo. Estão vendo? Ela não tem fel, não tem de tomar banho na água, porque tem algo no interior que a limpa, de dentro para fora. Veja. That's the way the Christian is. That's the way God represents himself in a dove. See, because Jesus was represented as a lamb. Always in nature, you'll find God, and God likened us unto sheep that has to be led. Assim é o cristão. Foi assim que Deus representou a si mesmo numa pomba. Veja, porque Jesus foi representado como um cordeiro. Sempre na natureza você encontrará Deus, e Deus nos comparou a ovelhas que precisam ser conduzidas. Did you ever notice there? I preached a sermon on it some time ago that the dove coming down on the lamb to lead the lamb, and it led him to the slaughter. The dove. Já notaram aí que preguei um sermão sobre isso faz um tempo? Sobre a pomba descendo sobre o cordeiro para conduzir o cordeiro e conduziu-o para o abate. A pomba. Now, that dove could not have descended upon any other type of animal because they both had to be of the same nature. See? If the dove would have lit upon a wolf and he would have snorted or growled, the dove would have took its flight. Agora, se aquele cordeiro, aquela pomba, não podia ter descido sobre qualquer outro tipo de animal, pois ambos tinham de ser da mesma natureza. Estão vendo? Se a pomba tivesse pousado em um lobo e ele tivesse bufado ou rosnado, a pomba teria alçado voo. Well, that's the same way now. And our ways, the Holy Spirit just takes its flight and goes away. It's got to have the same nature. The bird of the heavens, the dove, the meekest animal on earth, the lamb, they can agree together. Bem, assim é agora. Em nossos maus hábitos, o Espírito Santo simplesmente alça voo e vai embora. Tem de ter a mesma natureza. A ave dos céus, a pomba, o animal mais manso sobre a terra, o cordeiro, podem se harmonizar. And when the Holy Spirit comes upon us and makes us new creatures, then He can lead us. But we try to live the same old life, it won't work. It just won't work. E quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos torna novas criaturas, então ele pode nos conduzir. Mas se tentarmos viver a mesma velha vida, não funcionará. Simplesmente não funcionará. Now, the first step you probably ever taken in your life, speaking of leadership, it was probably the hands of some kind old mother. Them hands may be still tonight, out here in some cemetery somewhere. But that was the hand that helped you to make your first step. Agora, o primeiro passo que você provavelmente deu na vida, falando de liderança, provavelmente foram as mãos de uma amável mãe idosa. Aquelas mãos podem estar imóveis esta noite em algum cemitério aqui em algum lugar, mas aquela foi a mão que o segurou para você dar seu primeiro passo. Then after your mother taught you how to walk and you'd make a few steps and fall down and get up and you thought you were doing great things, then she turned you over to the school teacher. And then she began to lead you to an education. What you must do and how you must learn and so forth like that. Então, depois que a mãe lhe ensinou a andar
e você dava alguns passos, daí caía e se levantava, e achava que estava fazendo grandes coisas, então ela o confiou à professora. E então ela começou a conduzi-lo à instrução de como e o que você deve fazer, e como deve aprender, e assim por diante. Then after the school teacher got through with you, then you return back, your father got a hold of you. Then when your father got a hold of you, he taught you perhaps your business, how to be a successful businessman, how to do things right. Your mother taught you how to be a housewife, how to cook, and so forth like that. Então, depois que a professora terminou, você voltou e seu pai se encarregou de você. Então, quando seu pai se encarregou de você, talvez lhe tenha ensinado o seu negócio, como ser um homem de negócios, bem-sucedido, como fazer certo as coisas. Sua mãe lhe ensinou como ser uma dona de casa, como cozinhar e assim por diante. Then after they got through with you, then your minister or priest got a hold of you. But now, who leads you? That's the question now. Now, we're all led by something tonight. We have to be. We're led. Notice. Então, depois que acabaram de lidar com você, seu ministro, o sacerdote, se encarregou de você. Mas agora, quem o conduz? Essa é a questão agora. Ora, todos somos guiados por algo esta noite. Temos de ser, somos guiados. Note. Now, let's look at this young fellow's, what had influenced him. Let's look at this young businessman, we would call him, because he was a businessman. He was a great, successful man. Let's look at his leaders. Agora vejamos deste jovem o que o tinha influenciado. Vejamos este jovem homem de negócios, como o chamaríamos, porque era um homem de negócios. Ele era um homem muito bem-sucedido. Vejamos seus líderes. Perhaps first his mother had taught him as a little boy the things that he should do. His father had made him such a fine success and maybe left him an inheritance because he was a ruler himself. Talvez, quando garoto, primeiro sua mãe lhe tenha ensinado as coisas que ele devia fazer. Seu pai o tornou muito bem-sucedido e talvez lhe deixou uma herança porque ele próprio era governante. Perhaps his father was gone, so he is a businessman. He was, let's call him today like a Christian businessman. Or he was a religious businessman, I think would be the best quotation. Talvez seu pai já tivesse morrido, portanto ele era um homem de negócios. Ele era vamos chamá-lo hoje, um homem de negócios cristão, ou era um homem de negócios religioso, acho que seria a melhor citação. This man was religious, he was by no means an infidel, and he had been taught by his mother how to do right, how to walk, how to dress himself. He had been taught by his father a great business, and how to be a successful man, and his business was successful. Este homem era religioso, não era incrédulo de modo algum. E sua mãe lhe ensinou como agir certo, como andar, como se vestir. Seu pai lhe ensinou um grande negócio e como ser um homem bem-sucedido, e seu negócio era bem-sucedido. And father and mother had been raised up in the church and appointed him to the priest, and the priest had made him a real religious man. Therefore, he was a fine, cultured man. He was a fine boy with good character. E o pai e a mãe foram criados na igreja e conduziram-no ao sacerdote, e o sacerdote o tornou um homem muito religioso. Portanto, ele era um homem de fina cultura, um ótimo rapaz, de bom caráter. If Jesus Christ looked at him and loved him, there was something about the boy that was real. Right? For the Bible said here, we find out in Mark, and Jesus beholding him, loved him. Yeah, Jesus beholding him, loved him. So therefore, there must be something real outstanding about this young fellow. Se Jesus Cristo olhou para ele e o amou, havia algo no jovem que era real, certo? Pois a Bíblia disse aqui, como vemos em Marcos, Jesus, olhando para ele, o amou. Sim, Jesus, olhando para ele, o amou. Portanto, devia haver algo realmente notável neste rapaz. He had a good character reading. He was a man that was raised right, intelligent,
smart, intellectual, successful in business, and a religious man. He had a lot of good characteristics that was outstanding, so much that it attracted the attention of Jesus Christ the Savior. But when he was confronted, being successful in all these other things, Ele tinha um bom caráter e boa categoria de caráter. Era um homem que foi criado certo, inteligente, esperto, intelectual, bem-sucedido nos negócios e um homem religioso. Ele tinha muitas características boas que eram notáveis, tanto que atraiu a atenção do Salvador, Jesus Cristo. Mas quando ficou frente a algo, sendo bem-sucedido em todas estas outras coisas, nothing had went wrong. He was perfectly cut out right, measured up right, intelligent, right education, his success, he's smart, a fine businessman, probably belonged to a businessman's group, somewhere there in Palestine. nada tinha dado errado, foi preparado perfeitamente, estava à altura, inteligente, instrução certa, seu sucesso, era esperto, um fino homem de negócios. Provavelmente pertencia a um grupo de homens de negócios em algum lugar lá da Palestina. He might have belonged to a businessman's fellowship like we have here tonight. No doubt he did, because businessmen has always had fellowships with another, one with the other. Because just like birds of a feather, they have things to talk about. Talvez pertencesse a um companheirismo dos homens de negócios, como temos aqui esta noite. Claro que pertencia, porque homens de negócios sempre tiveram companheirismo com os outros, uns com os outros. Porque, como pássaros da mesma plumagem, eles têm sobre o que falar. And if this, the religious man, they don't want to talk about the man that runs the bar room and all of them together because they have nothing in common. We've got to have things in common. E se homens religiosos não querem falar sobre o homem que dirige o bar e todos eles juntos, porque não tem nada em comum. Temos de ter coisas em comum. So Christians has things in common with Christians. Sinners has things in common with sinners. And societies and whatever they are, they have things in common. This young boy probably belonged to a businessman's fellowship. Assim, cristãos têm coisas em comum com cristãos. Pecadores têm coisas em comum com pecadores e sociedades, e seja o que for, têm coisas em comum. E este jovem provavelmente pertencia a um companheirismo de homens de negócios. And he was religious as he could be, because Jesus, in questioning him here, he said, I have kept these commandments, observed them all from my youth. That's right. E era religioso tanto quanto podia ser, porque Jesus lhe perguntou aqui, ele disse, guardo estes mandamentos, guardo todos eles desde a minha mocidade. Isso mesmo. See, he had been brought up right, taught right, and everything. But when he was confronted with the thought of eternal life, now I want you to notice, with all this character that he had, he yet knew he did not possess eternal life. Veja, ele foi criado certo, ensinado certo e tudo mais. Mas quando se deparou com o pensamento da vida eterna... Agora, quero que note, mesmo tendo todo este caráter, ele sabia que não possuía a vida eterna. Now, all of our societies, our church, our membership, and the things that we hold so dear, our American societies, and everything is very fine. There's nothing to be said against that. Agora, todas as nossas sociedades, nossa igreja, nossa afiliação e as coisas que tanto estimamos, nossas sociedades americanas e tudo mais são ótimas. Não há nada a dizer contra isso. And our Christian Businessman Society here is a great thing. It's been an open door for me on my interdenominational thoughts that we are Christians. E nossa sociedade dos homens cristãos em negócios aqui é uma grande coisa. Tem sido uma porta aberta para mim, em meus pensamentos interdenominacionais, de que somos cristãos. There is no one denomination can claim us real Christian because you belong to God. Denominations are man-made. And Christianity is heaven-sent. Não há ninguém, nenhuma denominação que possa dizer que somos dela. Um verdadeiro cristão, porque você pertence a Deus.
Denominações são feitas pelo homem e o cristianismo é enviado do céu. But in all these things that we have, as good as they are, as fine as we come together, and as nice of meetings as we have, and social understanding that we have, yet we are each one confronted with eternal life. Mas em todas estas coisas que temos, apesar de serem boas e de ser ótimo nos reunirmos e dos encontros que temos serem tão agradáveis e da compreensão social que temos, ainda assim cada um de nós depara-se com vida eterna. No matter how successful we've been in business, how successful we've been, and what a great church member we are, how we work, how we try to do things right, still, if it's not done in the right way, it is a worship of God in vain. Independente de quão bem-sucedidos somos nos negócios, de sermos bem-sucedidos e sermos ótimos membros da igreja, e de como trabalhamos, como tentamos fazer certo as coisas, ainda assim, se não for feito do jeito certo, é adoração em vão a Deus. Jesus classed that the same way. As I stop here for a moment, he said, "In vain do you worship me, teaching for doctrine the commandments of man." Now think, a sincere, honest worship with the sincerity of your heart to God and still be in vain. Jesus classificou isso da mesma forma, enquanto paro aqui por um momento. Ele disse, em vão me adorais, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Agora pense, uma adoração sincera e honesta, com a sinceridade do seu coração a Deus, e ainda assim ser em vão. It began that way with Cain at the Garden of Eden. Sincere worship, but was rejected. Very religious, still rejected. Começou assim com Caim no Jardim do Éden. Adoração sincera, mas foi rejeitado. Muito religioso e ainda assim rejeitado. In Shreveport last week, week before last at a businessman's meeting, a breakfast there where several hundreds of people had gathered. I took 2.5 hours to speak on doing God a service without being God's will. Em Shreveport, semana passada, semana retrasada, num encontro dos homens de negócios, lá num café da manhã, onde várias centenas de pessoas estavam reunidas, levei 2h30 para falar sobre fazendo um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Now that sounds strange, but we've got to channel ourselves into God's provided channel and God's way of doing it. No matter how much we think it's right, it's got to be according to the word of the Lord, or it's in vain. Agora, parece estranho, mas temos de nos canalizar no canal provido por Deus e na maneira de Deus fazê-lo. Não importa o quanto pensemos que está certo, tem de estar de acordo com a palavra do Senhor ou é em vão. Cain worshiped, but it wasn't according to the word of the Lord. The Pharisees worshiped, but not according to the word of the Lord. And in this particular message to the businessman, I taught this. Caim adorou, mas não estava de acordo com a palavra do Senhor. Os fariseus adoraram, mas não de acordo com a palavra do Senhor. E nesta mensagem específica aos homens de negócios ensinei isso. David, he wanted to do the Lord a service, and he was right in what he said. He said, is it right for the ark of the Lord to be down there? Let's bring it up here. In the days of the king, the other king, he succeeded. He said, it's not right. They never consulted the Lord by the ark, but we must do it. Davi queria fazer um serviço para o Senhor e estava certo no que disse. Ele disse, é certo a arca do Senhor estar lá, vamos trazê-la para cá. Nos dias do rei, do outro rei que ele sucedeu, ele disse, não é certo, nunca consultaram o Senhor através da arca, mas devemos fazê-lo. Now that's correct what they should have done. He said we should go get the ark and we could consult the Lord. And that's right. It was down in another country, so we got to bring it up here. Get up here and put it in our house here and worship the Lord. Agora, está certo, era o que deviam ter feito. Ele disse, devemos ir buscar a arca e poderemos consultar ao Senhor. E está certo, ela estava lá em outra região. Disse, temos de trazê-la para cá e colocá-la em nossa casa aqui e adorar ao Senhor. Now notice,
he went in the wrong channel to do it. He consulted the captains of 50s and hundreds and thousands. They all was consulted, everyone, seeing it was the will of the Lord looked like, or it was the word of the Lord. Agora, notem, ele foi fazer isso no canal errado. Ele consultou os capitães dos 50 e das centenas e dos milhares. Todos foram consultados, cada um, vendo que era a vontade do Senhor, parecia, ou era a palavra do Senhor. The word of the Lord, sometimes you have to put it in its right place, or it's not the will of the Lord. Now let that soak deep, and you'll get a general conception of what I'm trying to say. A palavra do Senhor, às vezes, é preciso colocá-la em seu devido lugar, ou não é a vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, deixem isso penetrar fundo e vocês terão uma concepção geral do que estou tentando dizer. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.